Deus. A paz do Senhor para a igreja, glória a Deus. Quero aqui louvar a Deus nesta noite, por esse momento, por esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, do corpo ministerial, pela vida da diaconisa Ana Cristina, presbítero Monteiro, nos confiou, estarmos aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus sobre esse tema maravilhoso, sobre promessas. Aproveitando você que ainda está de pé, eu gostaria de ler na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 19, e o versículo 10. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Está ali? Está lendo ali? Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podeis assentar? Podia deixar só um pouquinho mais o versículo aí na tela. Veja, às vezes tem algumas coisas, alguns detalhes na Bíblia. Eu aprendi há alguns anos atrás com o pastor saudoso, pastor Antônio Gilberto, para mim, os mestres, tive o privilégio de participar de um curso de professores da escola bíblica dominical com ele, e naquela ocasião eu pedi muito ao meu pastor da igreja que proporcionasse a mim alguns minutos com ele. Então eu tive esse privilégio e conversei com ele um pouco, tirei algumas dúvidas que eu tinha. Muito bem, e uma das coisas que ele me ensinou nesses alguns minutos foi isso aqui, que eu quero passar, dizer aos irmãos, aqueles que talvez ainda não saibam, que eu sei que aqui nós temos muitos irmãos, muitos leitores da Bíblia, conhecem a palavra, que sabem manejar a palavra de Deus, conhecem bem as Escrituras Sagradas, mas sempre há um ou outro que às vezes não sabe, No versículo que lemos diz assim, olha: porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Que a Bíblia está dizendo, Jesus, veio buscar, aqui no versículo está falando que ele veio fazer duas coisas ali, no início, ele veio buscar e salvar. Então, primeiro, nós entendemos que quando alguém vai buscar alguém, é que vai tirar aquela pessoa daquele lugar, ou daquela situação, ou daquela vida, ou daquela escravidão. Então está dizendo, ele veio buscar e também ele veio salvar. São duas coisas importantíssimas. E por que não dizer as mais importantes na vida de um ser humano? Antes de receber uma promessa, isso aí tem que cumprir na vida de um ser humano. Então diz a Bíblia que ele veio buscar. Entendemos o que é buscar. E ele veio também salvar. O que
se havia perdido. A frase final, o que se havia perdido, tem dois sentidos isso. No sentido de perdido, de não saber onde está. Eu posso entrar, fazer uma viagem, entrar numa cidade e ficar perdido. Eu posso entrar numa mata e ficar perdido. E quando eu estou perdido, a palavra perdido significa que eu não sei mais onde eu estou. Eu não sei para onde devo ir. Eu não sei aonde é o local que eu preciso, a direção tomar para chegar aonde eu quero, aonde eu almejo. Aquele que se havia perdido. E a palavra perdido também tem o sentido daquelas pessoas que estão vivendo um mundo de perdição. Aonde está fulano hoje, que antes estava aqui? Está totalmente perdido aí nesse mundo. Entendemos que está vivendo uma vida errônea, de qualquer jeito, uma vida bagunçada, já não tem mais direção, não tem rumo, está perdido. Então Jesus veio buscar salvar essas pessoas. E houve um tempo em que nós estávamos nessa situação. Estávamos perdidos. Estávamos sem a possibilidade de salvação. Mas quando cumpre-se essa palavra na nossa vida, tudo começa a mudar. Ele veio, nos buscou, nos tirou daquela situação que nós estávamos vivendo, uma vida pecaminosa, ou talvez uma vida de cegueira espiritual. Porque existe situação de pessoas, eu conheço algumas pessoas que não estão aí vivendo uma vida no mundo do crime, não bebe, não fuma, não prejudica ninguém, mas está escravizado em uma idolatria. Está em uma situação, em uma caminhada errada, contrária, negativa. Precisa que o Senhor Jesus venha buscar essa pessoa, tirá-la daquela situação, e em seguida realizar a salvação na vida daquela pessoa. E a salvação também tem dois sentidos: de salvar ela daquela situação, e a outra salvação, estar com Cristo para todo sempre. Aleluias. E o Senhor, Ele sempre, desde o início, Ele faz promessa na vida das pessoas. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, para viver uma vida em paz. Mas o homem e a mulher pecam, desobedecem a Deus. Mesmo em desobediência, em pecado diante de Deus, o amor de Deus é tão grande que Ele diz para o inimigo de nossas almas: da semente dela, dessa mulher, vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Deus faz uma promessa de salvação para a raça humana. Deus não quer que o homem se perca, mas Deus quer que o homem esteja com Ele na eternidade. E não só na eternidade. Deus quer que o homem viva com Ele aqui na terra, em comunhão com Ele. Tem uma passagem na Bíblia muito mal interpretada, quando fala sobre Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Alguns dizem que Enoque, eu já vi pastores, pregadores afirmando que Enoque está lá na glória. Mentira.
o próprio Jesus fala que não há ninguém a não ser aquele que desceu e subiu. De ser humano não tem ninguém. Isso foi Jesus que falou. E eu não vou questionar com Jesus. Quem está lá, além de Deus, são os anjos. Mas ser humano, a Bíblia fala somente de um, só Jesus Cristo. Existe um versículo que diz que Deus, o Senhor Jesus, Ele é o nosso mediador. Jesus Cristo, o homem, faz menção, porque um dia Ele habitou aqui, se fez carne, estava sujeito também aos erros, ao pecado, a falhar, mas em nenhum momento Ele falhou, em nenhum momento Ele pecou, sempre como exemplo de vida. Então a Bíblia nos mostra a promessa lá no início, mas eu quero correr aqui com o tempo. Vamos ler o que diz a Bíblia em Josué, no capítulo 2, do versículo 1 até o 6. Livro de Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente, assim, 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pois isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram, e depois a eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela as tinha feito subir ao irado, deve ser o telhado, e as tinha escondido entre as cenas do livro, que pusera em ordem sobre o irado. Veja bem, vamos entender aqui uma coisa. Todos conhecem e sabem sobre esse fato, sobre essa história, sobre os espias que foram lá espiar as terras com ordem de Moisés. E Raabe, a Bíblia fala claramente que era uma prostituta, uma mulher da vida, uma mulher que vivia sem Deus, que não andava nos caminhos do Senhor. Quando aqueles homens chegam ali, ela fica sabendo de onde eram esses homens. Automaticamente ela tem o entendimento que aqueles homens serviam um Deus poderoso, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus, o Criador dos céus e da terra. Ela ouvia dizer as histórias, aquele povo conhecia a história, como eles tinham o costume de dizer, o Deus invisível. Era o que mais
se dizia o Deus invisível, o Deus que não se vê, porque eles adoravam simplesmente ídolos, imagens. Mas quando ela tem a oportunidade de se deparar com homens de Deus, ela tem a consciência, ela para pensar e chega a uma conclusão: esses homens são homens de Deus, o Criador dos céus e da terra, que é um Deus poderoso e muito famoso. Então eu vou pedir a esses homens um socorro, uma ajuda, para que eu saia dessa vida, para que eu saia desse lugar e tenha uma nova vida. E não há dúvida que com o pedido que ela demonstra, ela faz aqui o que está relatado na Bíblia. Ela estava cansada de viver aquela vida. E a Bíblia diz, e todos sabem, que o pedido dela foi concedido, foi realizado e foi autorizado. Quando os espiões voltam e preparam, organizam tudo para retornar àquele lugar, para tomar aquele lugar, e que fossem todos mortos, menos Raabe e sua família. A promessa que foi feita foi cumprida na vida de Raabe, uma prostituta. Se você for navegar, olhar na Bíblia, você vai ver também em outros relatos, em outras passagens, Deus acolhendo pessoas que estavam perdidas, sem nome diante da sociedade, pessoas que a sociedade refugava, que não tinha nenhum valor diante da sociedade. É assim que Deus faz, é assim que a Bíblia diz, que Ele veio buscar, resgatar e salvar aquele que estava perdido. Raabe estava perdida, não tinha esperança até que aqueles homens chegassem ali. Tem muitas pessoas aí que estão nesse mundo perdidas, esperando que um de nós chegamos ali e lançamos uma palavra libertadora, uma palavra transformadora. Eu vou dizer uma coisa aqui, só o presbítero Monteiro é que ele vai saber do que se trata. Aconteceu um fato comigo esses dias, que se eu não tivesse tido um controle emocional muito grande, eu tinha acabado com a minha vida profissional. Eu tinha colocado tudo a perder. Uma hora dessa, hoje, eu com certeza não estava aqui hoje. Eu estava numa situação muito difícil, mas Deus começou a falar comigo, e eu consegui manter um controle emocional. Eu estava ali, numa situação, no meu trabalho, trabalhando, com um revólver na cintura. São duas armas que nós usamos ali. Para o homem carnal era fácil de resolver a situação, mas o Espírito Santo estava e está dentro de mim, e começou a falar comigo, e eu consegui sobressair da situação de uma maneira que até eu me surpreendi, tranquila, porque eu me lembrei das promessas. Aleluia, Jesus. Eu me lembrei das promessas que Deus tem. O que eu quero dizer? Às vezes existem promessas na nossa vida que não acontecem, que não são concretizadas por falhas, por erros nossos, por palavras que não poderiam ser ditas, por atitudes, por ações
Existem coisas que coloca por terra. Nós temos promessas, sim, todos nós, mas para que ela seja concretizada, nós temos que demonstrar fé, lealdade diante de Deus, mansidão. Eu sempre gosto de dizer uma coisa, eu não sei porque, às vezes muita gente não consegue conectar isso, e isso é uma das coisas que mais me ajuda na minha vida, que eu aprendi, que nós temos que ter discernimento espiritual. Se você tem discernimento espiritual, quando chega alguma coisa ali como emboscada na sua vida, você percebe na hora. Quando você percebe que é uma cilada, você mantém o controle, porque é isso que o inimigo quer, acabar com a sua vida. Deus fez promessa para Abraão, porque viu nele fé, lealdade. Aleluia. Abraão vivia em um lar, na casa do seu pai, e seu pai era um homem que construía ídolos, imagens, em um lar idólatra, mas mesmo assim ele tomou decisão própria. Tem pessoas que dizem: eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque a minha família, eu nasci assim, eu tenho uma tradição assim, e Deus está falando no coração dessa pessoa, dando sinais, através de sonhos, de várias formas, mas a pessoa não quer aceitar o chamado, não entende, e não quer obedecer. Mas Abraão, ele tinha a convicção do seu chamado, e ele foi leal a Deus, e ele foi fiel, e quando Deus o chamou, ele disse: Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para um lugar, de onde eu ainda vou te mostrar. Glória a Deus. Lealdade, fidelidade, porque ele sabia que o Deus que estava falando com ele, que estava prometendo a ele, era fiel para cumprir as promessas. Aleluias. Meu tempo já passou. Então, é maravilhoso, é maravilhoso, e mesmo assim, Abraão ainda cometeu falhas. Abraão cometeu um erro muito grave, que lhe trouxe tantas consequências. Deus lhe faz uma promessa de dar a ele um filho, mas com o passar do tempo, aquela fé começa a se enfraquecer. Já sou velho, minha esposa de idade também, minha esposa não tem mais possibilidade de ter filhos. Chega ali e a esposa, eles conversam os dois e tomam a decisão de conversar com a criada Agar, e em seguida, dentro daquela decisão, Abraão se deitasse com a sua criada para que lhe desse um filho, e assim aconteceu. E esse filho lhe trouxe tantos problemas, que logo no começo teve que sair de dentro da casa. Era problema em cima de problemas, por causa de um erro. Mas mesmo assim Deus ainda cumpriu a promessa na vida dele. Ele concedeu Isaac. Então o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não olha para tempo. Não importa se tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, ou mais, que Deus fez uma promessa na sua vida, e você talvez está cansado. Não se canse, não desanime. Se Ele fez, Ele vai cumprir na sua vida. Ele é fiel. Aleluia. Mas mesmo demonstrando muita fé, por momento em que Abraão ainda cometeu falhas como essa.
mas Deus lhe abençoou, porque depois ele começou a aprender, entender e conhecer mais e mais a Deus. É isso que nós precisamos entender, conhecer a Bíblia, e através da Bíblia nós conhecemos a Deus, e é isso que Deus quer. Irmãos, eu queria nesse momento estar fazendo uma oração,